e prosseguir vivendo. Alguém já viu a névoa da morte estampar-se no rosto de um ente querido? Levanta o braço para eu ver para quem estou falando. Então, muitos de vocês já passaram por essa triste e reveladora experiência de ver um ente querido partir antes de você. Quando isso me aconteceu, do meu filhinho caçula cair da garupa da bicicleta da babá e daí 3 dias ele desencarnar, apesar de ter sido uma quedinha boba, a minha cidade comentava, porque a Pedro Leopoldo é hoje uma cidade de 70 mil habitantes e naquela época era menor ainda. Então todo mundo conhecia todo mundo e eu, como professora de química do maior colégio da cidade, eu também era muito conhecida. Minha família é muito grande. Então todo mundo comentava a minha perda. A minha tragédia virou uma tragédia comentada na cidade toda. E as pessoas comentavam que uma mãe espírita sepulta filho de forma diferente, muito mais tranquila, muito mais equilibrada, muito mais resignada, muito mais corajosa. E eles comentavam isso, que uma mãe espírita sepulta filho de forma diferente. E eu não me sentia assim como eles pensavam que eu estava. Para mim, era como se o meu mundo houvesse desabado sobre a minha cabeça. Mas mesmo diante de toda a minha dor, eles comentavam que era diferente, que eu era mais forte do que os outros. E vinham até mim, todas as vezes que acontecia algo parecido com eles vinham até mim querendo saber em que se alicerçava a minha fé, que não havia se abalado no momento da tempestade. Eles queriam saber em que se baseava a nossa religião para dar a coragem que eles viram em mim. E essas pessoas vinham me perguntar: que fé era essa? Em que eu acreditava para ser tão forte? E eu conversava com essas pessoas e eu sentia que eu não estava conseguindo passar a elas o que estava no meu coração. Eu sentia que elas saíam de perto de mim exatamente como chegaram, sem se sentir minimamente consoladas. Então, em uma das minhas conversas com Chico Xavier, eu angustiada, falei com ele: Chico, não estou dando conta de levar a essas pessoas o consolo que a doutrina espírita me deu. Ele falou: ah, minha filha, porque você é uma privilegiada. Para você, a dor chegou depois do Evangelho. Você não imagina o que passam as pessoas que o Evangelho só chega depois da dor. Essas pessoas, para se consolarem, precisariam de fazer o curso de religião que você teve ao renascer numa família espírita. Uma resposta estranha, né? Porque fica parecendo que somos privilegiados, quando, na verdade, o que o Chico me dizia é que as portas de Jesus estarão abertas para qualquer pessoa, em qualquer tempo que bater nelas, elas se abrirão. Em qualquer situação em que nós estivermos, se nós buscarmos Jesus, Ele nos acolherá. Mas o que o Chico queria dizer é que a construção de uma fé mais sólida,
que resiste aos golpes da tempestade sem se abalar, é uma construção de fé mais demorada. Porque muitos dos nossos irmãos de outras religiões acalentam em seus corações uma fé linda, mas estranha, mas incompleta. A pessoa diz assim: eu tenho fé em Deus que o meu filho vai passar no vestibular. Eu tenho fé em Deus que o meu marido vai conseguir um emprego. Eu estou rezando, minha mãe está doente, mas eu tenho fé em Deus que ela não vai embora agora tão cedo. Então, é uma fé linda, que sustenta muitas pessoas emocionalmente, espiritualmente, mas é uma fé que pode vacilar, porque a gente corre o risco de acreditar naquele Deus que é tão maravilhoso que vai fazer a minha vontade. Percebem a diferença? Vai curar meu filho, vai ajeitar um emprego, vai fazer isso ou aquilo para mim. Vai atender a minha vontade. Deus é tão bom para mim que eu cheguei no supermercado com pressa e logo achei uma vaga para estacionar. A gente reduz Deus a manobrista de estacionamento de supermercado. Então a gente fala: Deus foi tão bom para mim. Deus é bom o tempo todo, independente das colheitas infelizes que tenhamos que fazer. E é isso que é a coisa mais maravilhosa que a doutrina espírita nos dá. Ela nos ensina a ver Deus em nossas vidas, nos protegendo, mesmo na hora que Ele diz não. Mesmo na hora que não foi a nossa vontade que foi atendida. E junto com o que o Espiritismo nos dá, que é essa capacidade de compreender um pouco a vontade de Deus, que é essa capacidade de nos curvarmos diante da vontade de Deus, é daí que vem a força da resignação. Porque o Espiritismo nos ensina o que significa ir a Jesus. Todo mundo escuta: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a gente aprende o que significa ir a Jesus. E ele fala: vinde a mim, para que encontrem repouso para as vossas almas. Eu acho lindo refletir sobre este versículo, porque neste mundo atribulado de hoje, nós vivemos numa correria louca para lá para cá. E quando as coisas ficam muito difíceis, nós ficamos agitados, ansiosos, inquietos, intranquilos. E aí a gente escuta ressoando nos nossos ouvidos o convite de Jesus: venha, para você encontrar repouso para a sua alma. E uma alma repousada, uma alma em paz, uma alma tranquila, não significa que ela não esteja triste, não esteja com enormes desafios, não esteja com muitas dificuldades. Significa só que ela está tranquila para enfrentar aquelas mesmas dificuldades. E isso faz toda a diferença em um coração evangelizado, em um coração que conhece minimamente as leis que regem as nossas vidas nos dois planos da existência e tenta aproximar o seu querer, as suas atitudes, de acordo com a vontade de Deus expressa nas leis que regem as nossas vidas. E a gente para no meio de uma tempestade e fala: peraí, isso é realmente a vontade de Deus?
A gente tem que aprender a discernir, porque muitas das coisas também que nos acontecem não aconteceram pela vontade de Deus. E a gente joga para cima dele. Querem ver um exemplo? Eu já vi o velório de um jovem, morreu num acidente de trânsito, havia se embriagado e drogado naquela noite. Depois ele pega o carro, vai para casa, bate o carro, perde a vida ali naquela situação. E no dia seguinte, no velório dele, chega um espírita e diz para a mãe: aceite essa situação, foi Deus quem quis. Não foi, né, gente? Não foi. Foi uma escolha. Foi uma escolha de vida daquele jovem. Deus jamais quis uma coisa dessa. E nós, quando a gente fala Deus que quis, a gente está dizendo de um planejamento reencarnatório. As pessoas renascem para morrer com determinada doença, para morrer de determinado acidente, para morrer de determinado jeito. Nós podemos modificar o nosso destino a cada dia, mas umas 4 ou 5 coisas o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que trazemos dentro do nosso planejamento reencarnatório. E uma dessas coisas é o que o senhor Allan Kardec chamou de gênero de morte. Qual é o gênero de morte? Uma morte prematura, ainda na infância, uma morte de uma doença muito longa, 10 anos, uma morte de uma doença mais curta, 2 anos, uma morte de uma doença que surgiu 3 meses, leva embora a pessoa. Só a conta dela ir se preparando, mais ou menos, arrumando a bagagem para voltar para casa. Uma morte por velhice, uma morte súbita, algumas horas, surge um imprevisto físico qualquer, daí a poucas horas a pessoa já partiu, essa é a morte súbita. Então, gente, nós já nascemos com o gênero de morte que vamos ter na nossa ficha. Vocês conseguem acreditar nisso? Em algum momento, de alguma forma, isso pode ser meio que modificado. Nós podemos antecipar o momento da nossa morte. Com os pequenos, Chico Xavier falava que nós praticamos pequenos suicídiozinhos a cada dia, com a alimentação inadequada, com a vida muito sedentária, com acumular dentro de nossa alma tanta mágoa, tanta dor que aquilo nos adoece. A tristeza profunda, quando é acalentada no nosso íntimo, ela destrói as defesas do nosso organismo e um simples carocinho vira um tumor enorme. E aí nós é que apressamos a nossa partida, porque nós é que entregamos os pontos. Mas normalmente a gente vem para ficar determinado tempo e ir embora de determinado modo. Por essa razão que nós podemos dizer que o acaso não existe. Então, quando Jesus disse: vinde a mim, vocês vão encontrar repouso, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Nisso aí tem todo um poder de consolação enorme. Jesus impõe uma condição para que sejamos consolados. Observarmos o jugo. O jugo é a lei divina que ele veio nos trazer. E o Espiritismo vem explicar essas leis. É dentro dessas leis que nós vamos encontrar essa que eu acabei de dizer, do planejamento reencarnatório, do momento da morte, do gênero da morte, que podemos modificar um pouco, mas de um modo geral seguimos este planejamento. E o jugo é suave, porque a gente pode compreender as leis, e o fardo é leve,
Por que que qualquer fardo é leve? Por que que qualquer cruz que nós carregarmos nos nossos ombros pode ser considerada leve, por mais pesada que ela seja? Porque existe uma lei que Jesus veio consagrar, dizendo que nos nossos ombros jamais fardo mais pesado que podemos carregar. Jamais. Então, se um problema familiar intenso, se um problema de saúde, se um problema profissional, se um problema qualquer estiver nos nossos ombros e a gente tem a impressão de que não vou dar conta disso, não é verdade. Porque se a gente não fosse dar conta, aquele problema não seria nosso, aquele problema não estaria em nossos ombros. É daí que vem a força que a doutrina nos dá, nos provando que nos nossos ombros só o que damos conta. Um pai não coloca sobre os ombros do filho um peso que vai colocar o peso e o filho vai desmontar. Um pai não faz isso. E nem Deus faz isso conosco. Então a gente coloca na nossa cabeça algo para carregar, mas é algo que a gente dá conta. Então em 1983, quando meu filho cai da garupa da bicicleta, todo mundo queria saber de onde vinha a minha fé. E a babá, conversávamos muito com o Chico nessa época. Muitas horas abençoadas. Eu não queria isso não, peraí, eu queria isso aqui. A babá dizia para mim: eu matei seu filho, você me perdoa? Porque todas as manhãs ela saía para passear com ele de bicicleta, na bicicleta apropriada para conduzi-lo. Numa bicicleta que tinha cadeirinha na frente, um cintinho de couro. Nesse dia o pneu estava furado e ela pôs o meu filho numa garupa de uma bicicleta de adulto, uma bicicleta grande. Ao subir na garupa da bicicleta, numa esquina adiante, ele passa direto e cai do outro lado. Vocês imaginaram a altura da queda? Da garupa de uma bicicleta? Uma queda boba. No entanto, foi fatal. Daí 3 dias ele entrou em convulsão e logo em seguida estava morto. A babá dizia: eu matei seu filho, você me perdoa? Eu falava: não, você não matou meu filho. E ela dizia depois, eu voltava dizendo: eu matei seu filho, me perdoa. Não, você é responsável pela queda. Você não poderia ter carregado ele numa bicicleta grande. Você é responsável pela queda, pela morte não. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E ela não entendia, ela continuava se julgando muito culpada. Um dia eu disse a ela: olha, o meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora de ele partir. Vocês percebem que é diferente? E quando nós estudamos como a justiça divina nos alcança, a gente chega a esta conclusão, até de um erro médico. A pessoa não desencarnou de Covid porque não teve assistência médica adequada. A pessoa não teve assistência médica adequada porque ela veio para desencarnar daquela forma. Vocês conseguem acreditar nessas leis e nesse Deus que toma conta de tudo? Eu falava disso em Petrópolis há alguns anos, quando uma senhora de aparência muito humilde, financeiramente falando, quando termina a palestra, ela fala comigo: eu entendi tudo que a senhora explicou. Eu entendi que as leis de Deus
não permitem que a medicina mate quem está na hora de ficar e nem que cure quem está na hora de partir. Eu entendi isso que a senhora falou. E eu vou te contar a minha história. O meu filho de 40 anos procurou o pronto-socorro com uma dor no braço e foi atendido por um ortopedista que deu-lhe um relaxante muscular e mandou para casa. O meu filho chegou em casa e daí meia hora infartou e morreu. E eu e a minha nora, que está aqui, estamos movendo um processo contra o hospital e contra o médico, porque eles mataram o meu filho. Mas escutando tudo que a senhora está dizendo aí, nós vamos suspender o processo. Porque a gente entendeu que estava na hora dele. Então vejam que interpretação simplista. Porque realmente estava na hora dele. Porque a coisa mais fácil do mundo teria sido o diagnóstico correto. Todo mundo sabe que a dor no braço pode ser um ataque cardíaco, uma indisposição estomacal, muitos tomam bicarbonato e morrem daí a pouco. Todo mundo conhece o sintoma do infarto. E mesmo que não conhecesse, o médico está cansado de ver sintoma de infarto. Se ele fosse totalmente inexperiente e não visse, a coisa mais simples do mundo seria um espírito protetor se aproximar dele e falar: oh, isso não é muscular não, isso aí é ataque cardíaco, pede um eletro. Percebem? Porque os médicos, eles têm assistência espiritual. Então teria sido muito fácil aquele homem não desencarnar. Se Deus permitiu, é porque estava na hora dele. Mas enquanto isso, Deus espera que a gente exerça a nossa cidadania e não aceitemos que os hospitais nos ofereçam um ortopedista, em vez de, no mínimo, um clínico geral que desse conta do diagnóstico correto. Então eu falei com ela: olha, compreender as leis de Deus não significa que nós vamos aceitar toda a crueldade, toda a perversidade da medicina que nos oferecem. Milhares de pessoas nas filas, e isso é desumano. Isso é desumano. Os nossos governantes estão buscando métodos de todo mundo ser atendido, de todo mundo ter uma boa assistência médica, e nós temos que fazer a nossa parte, exigir que essa assistência médica seja feita no tempo hábil, porque nós nunca sabemos que hora nós vamos partir. Então a gente vai chegar no hospital: não tem médico aqui não, eu vou calado, vou para casa, não vou fazer nada, porque Deus sabe a hora. Nós temos que ajudar a Deus. E eu disse a ela: retire a acusação do nome dos médicos, porque os médicos são tão vítimas do sistema de saúde quanto nós. Deixe só para o hospital, para que o hospital se prepare para atender condignamente as pessoas. Mas, de qualquer forma, acho que a gente entendeu bem o que estamos querendo dizer, né? Nós não sabemos a nossa hora, mas nós sabemos que esta hora está já escrita em algum lugar. E que cabe a nós nos mantermos aqui na Terra o maior tempo que a gente puder. Então, eu tentava explicar para minha babá, e ela não entendia, ela se sentia culpada, ela chorava dia e noite. E um dia eu falei: tá bem, você quer ouvir te perdoo, então eu te perdoo, Sãozinha. Não pense mais nisso, vá olhar as duas crianças, as duas outras crianças. Eu tinha 3 filhos na época. E quando eu chego perto do Chico, ele fala de pronto comigo, é esse diálogo que está aí.
você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olho nos olhos dele para não ter que explicar que eu não achava que era uma questão de perdão. Eu olho nos olhos dele e digo, perdoei. Eu perdoei a babá. E ele fala assim, você acha que fez muito por ter perdoado? Você devia ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem o Aguinaldo suportariam o remorso. E eu acolhi aquele ensinamento, mas isso veio mais à tona por ocasião do filme ser lançado aí, uns 7 anos depois. O filme é lançado, não, 7 não, uns 17 anos depois, eu acho. 83 para 2010. Faz a conta, gente. 27. Então, quando o filme vem à tona, as pessoas falam, Chico te deu aquela resposta? Pareceu rude. Você acha que fez muito? Mas o Chico, ele escutou as minhas palavras, mas ele respondeu ao que estava no meu coração. E no meu coração estava, viu, Chico, como que eu sou magnânima? Viu como é que eu sou religiosa? Perdoei a moça, até adulei a moça, viu como é que eu sou? Sou espírita. Então Chico leu aquele orgulho filosófico, aquele orgulho religioso de pensar, eu sei as leis que regem as nossas vidas, então eu sei que meu filho não morreu por acaso, percebe? Então ele me dá essa chuchada, me mostrando o que no livro, quando eu escrevi sobre isso, eu chamo do outro lado do perdão. E somos levados a considerar que todas as vezes que surge alguém nas nossas vidas que possa estar nos causando aparentemente um grande mal, tenhamos certeza de que essas pessoas, se não estivessem em nossas vidas, nós sofreríamos muito mais. Muito mais. Haja vista a história de um casal que entra em contato comigo alguns anos depois do lançamento do livro, me dizendo que o marido havia esquecido a filhinha, a única filhinha de 2 anos e 8 meses dentro do carro, e na hora que ele sai às 5 horas para buscar a menininha na creche, encontra a menininha morta no calor de 40 graus da cidade de Entre Rios. E ele entra em desespero, porque a culpa estava com ele. E a mulher me liga depois de ler meu livro e fala, olha, eu perdoei meu marido porque eu o amo. Eu perdoei meu marido porque ele não fez isso por querer. Eu perdoei meu marido porque ele está sofrendo muito. Mas quando eu li a lei que pode estar por trás desse fato terrível, dessa tragédia terrível que nos aconteceu, eu imaginei, eu raciocinei, ela diz, eu raciocinei que meu marido, eu e minha filha renascemos com este planejamento reencarnatório. E então, em vez de perdoar, eu me ajoelhei nos pés do meu marido e o agradeci, porque entre nós 3, ele ficou com a pior parte. Ele ficou com a culpa. Então eu fui compreender o que o tio Chico havia me dito muito tempo antes. Já que aquilo tinha que acontecer com a filhinha desse casal, não era preferível para esse pai que aquela criança tivesse sido entregue na creche aquela tarde e ter caído do colo de uma monitora, batido a cabeça? Não era preferível para ele que numa distração de uma monitora a criança se afogasse num balde com 2 litros de água, como já aconteceu? Então ele ia odiar a monitora que deixou a filhinha cair? Não, a monitora estava tirando dele aquela cruz da culpa. Mas ele precisava
de aprender algo com aquela culpa inocente que ele trazia. É mais ou menos a culpa que carrega aquele que atropela e mata alguém. Mata sem querer, sofre angustiosamente por ter matado, tirado uma vida. E eu fico imaginando que talvez no passado matou alguém deliberadamente e não foi alcançado pela justiça humana. Então ele volta para a terra e mata sem querer e é reconhecidamente a pessoa que matou a outra. Percebem a lei como é que pode funcionar? Assim que funciona. E o Chico me explica as brincadeiras que os meus filhos faziam na sala lá de casa. Chico mostra para mim assim: os seus filhos têm o hábito de brincar com as almofadas no chão, dá um monte dessa altura e mostra exatamente a altura das almofadas. Os seus 3 filhos ficam fazendo cambalhotas ali. E o seu pai, já desencarnado há 4 anos naquela época, o seu pai, quando eles começam a brincar assim, ele fica ali por perto, segurando a cabeça do filhinho, para ele não bater a cabeça no chão e morrer antes da hora. Quando eu escuto essa expressão, eu me debruço em cima da obra de André Luiz, de Allan Kardec, de Emmanuel. Eu me debruço e vou procurar essa coisa de morrer antes da hora, o que é que significa isso? E é muito interessante a gente poder constatar que Deus não deixa ninguém morrer antes da hora. Não existe a pessoa errada no lugar errado, na hora errada. Não existe a bala perdida. Vocês conseguem imaginar um Deus assim? Que consegue cuidar dos seus filhos dessa forma? Uma bala perdida que entra num casebre pela janela e pega uma criança em cima de uma cama dentro do quarto, não foi por acaso. Deus não permitiria que alguém morresse com uma bala perdida se aquilo não estiver no seu planejamento reencarnatório. Talvez seja alguém que esteja com a consciência tão culpada porque um dia empunhou uma arma e deu um tiro em alguém, que pede para voltar para a terra e dizer: meu Deus, eu quero perder a vida com um tiro, para eu perceber como que é terrível fazer isso com os outros, para que eu nunca mais faça isso com os outros. Eu quero morrer com um tiro. E aí vem a pessoa para a terra e Deus manda um nascer para atirar nele? Não. Não manda. Mas Deus sabe que nós atiramos uns nos outros. Deus sabe que um ladrão arranca uma arma e pipoca tiro para todo lado. Ele só cuida para que não esteja na mira de um assaltante quem não trouxe aquele gênero de morte. Vocês conseguem imaginar isso? Então não existe pessoa errada na hora errada, no momento errado. A vida vai nos conduzindo e o senhor Allan Kardec chama isso de a força das coisas. Permitam-me não aprofundar mais. Esse era assunto para ficar só nele a tarde toda, nos mecanismos da justiça divina, mas eu sigo com a história. O Chico conta que o meu pai cuidava da cabeça do meu filhinho, porque numa existência anterior ele havia se comprometido pela inteligência, causando mal às pessoas. Ele usou a inteligência para o mal. Então, quando a gente usa errado um órgão do nosso corpo, a gente estraga
aquele órgão no corpo da alma, no corpo espiritual. E ele vai para o plano espiritual com o cérebro da alma estragado pelos abusos da inteligência mal utilizada. Lá ele sentia dores horríveis e ele pede para voltar para o corpo físico, para deixar no corpo físico o estrago que ele trazia no corpo da alma. Esse estrago se expressaria na forma de um aneurisma que romperia naquela época, com queda ou sem queda. E ele sairia livre, deixando no corpo físico aquele estrago. É assim que se explicam os tumores infantis, os cânceres que a gente nasce com eles, congênitos, as doenças congênitas. É assim que se explicam as paralisias cerebrais. É assim que se explicam as doenças mentais. Assim é que se explica a atração que nós exercemos sobre a mira de um assassino, que entre 100 pessoas que passam para ele assaltar e matar, ele escolhe você. O que delimitou a escolha dele é que um dia, quem foi um assassino, ele solta espécie de uma energia que estabelece uma sintonia perversa com os assassinos de hoje. E nada disso pode ser generalizado. Nada disso. Em se tratando de pessoas humanas, a matemática não é assim que funciona. 1000 atenuantes, 1000 agravantes. Mas nós podemos, com tudo isso que eu estou cansando vocês aqui de dizer, é que o acaso para a morte não existe. Ninguém precisa se sentir culpado. Ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Não, ninguém. Então, quando eu falo desse tema, eu trago à tona a lembrança dos meus pais. Tive a bênção de conviver com Chico Xavier durante toda a minha existência, porque o meu pai trabalhava com ele no mesmo órgão do Ministério de Agricultura, na Fazenda Modelo. E também, essa imagem eu retirei do DVD do Pinga Fogo. Vocês conhecem esse DVD? Belíssimo. O meu pai aí tinha 38 anos e o Chico 41. E meu pai já era o diretor doutrinário do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então eu quero contar a vocês o que aconteceu com o desencarne do meu pai, que eu trago um outro assunto para a gente refletir, como refletimos até agora, com o momento da morte. O meu pai estava construindo casinhas para as famílias assistidas do centro, na periferia da cidade. Ao voltar para casa, ele é atropelado por um caminhão e desencarna 3 dias após o atropelamento, aos 66 anos de idade, super jovem. O Chico nos conta como foi exatamente o momento do desencarne do meu pai. Vocês sabem que desencarnar é tirar o corpo físico, o corpo espiritual, o perispírito, e desatando os laços que prendem o perispírito ao corpo físico. E o espírito Bezerra de Menezes se aproxima de Chico em Uberaba e fala: vamos ao hospital em Belo Horizonte desligar o Lico. Está na hora da partida dele. E Chico vem em desdobramento, bilocação, ou não, porque ele não era visto onde ele estava. Vinha realmente em desdobramento espiritual e ajuda a desatar os laços que prendia Lico, espírito, a Lico, corpo. E o meu pai sai do corpo com a visão embaçada e escuta assim: pai. E ele olha para o lado, mas não reconhece. Aquela mocinha diz: pai, não está me conhecendo? Eu cresci. E ele então abraça a filha
E a mediunidade de Chico é tão extraordinária que ele diz o que meu pai sentia e pensava naquele momento. E meu pai abraça a filha pensando: minha filha, 7 anos de saudade. Ali, no limiar da eternidade, estava aguardando por ele a filhinha, caçula, que aos 9 anos também tinha sido atropelada por um caminhão. Então, essa história que eu trago é para dizer a todo mundo da certeza do reencontro com os nossos entes queridos que partiram antes de nós. No limiar da eternidade, eles estarão nos aguardando. Os estudiosos da doutrina sabem que não é sempre que acontece de pronto este encontro, mas eles sabem que este encontro em algum momento ocorrerá. E é nesse momento que a morte deixa de ser o para sempre, o nunca mais. Nunca mais eu vou ver fulano. Essa saudade eu vou carregar no meu peito para sempre. Não. Essas coisas não existem. E o Chico conta para nós como foi esse desencarne do nosso pai. E alguns anos depois, quando meu filhinho desencarna, ele fala comigo quase com o dedo em riste. O seu pai manda lhe dizer para suportar a sua dor com dignidade, porque um dia você vai dizer: graças a Deus reencontrei meu filho. Aquele recado cai como uma chuva de bênçãos no meu coração amargurado. O nunca mais tinha ido embora. O nunca mais não existia mais. Então, o Chico também, nessa época, com o dedo em riste, disse para mim: você se chama Célia. O seu nome significa coisas do céu. Olha o que você vai fazer com o seu nome. Uma cobrança, né? Quer dizer, ele queria despertar em mim o meu interesse pela espiritualidade. E eu sabia que para merecer um encontro tão pronto, eu tinha que trilhar um caminho de desenvolvimento moral e espiritual. E o caminho que eu reescolhi, porque eu nasci na família espírita e depois, por opção, continuo espírita, é esse. E eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos encontrar os nossos filhos no mundo espiritual, os nossos entes queridos no mundo espiritual. Caminhando já para o final, temos apenas 10 minutos, apesar do amigo lá ter ameaçado vocês que eu podia falar o tanto que eu quisesse, mas eu não vou abusar. Os anos se passaram e eu fui tentando trilhar o caminho de levar para as pessoas o consolo que a doutrina havia me dado. Os fundamentos de superação dessa doutrina maravilhosa. E eis que de repente eu estava de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus pela vida de um filho. E eu pensava: meu Deus, eu acho que dessa vez a minha vontade vai ser a mesma, vontade divina. Porque arrogantemente eu dizia: ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa, e eu já aprendi tudo que a vida tinha para ensinar sobre a perda de um filho. Olha a minha arrogância. Então eu pensava: a minha filha não vai embora. Eu não preciso de passar de novo por essa experiência. E, no entanto, uma dengue hemorrágica levou a Mariana em 3 dias. De novo 3 dias. Tudo lá em casa era 3 dias.
A minha irmãzinha de 9 anos foi atropelada, desencarnou 3 dias depois, com uma cirurgia no meio. O meu pai foi atropelado com uma cirurgia no meio, desencarnou 3 dias depois. Meu irmão teve uma hemorragia epigástrica e foi para o hospital 3 dias depois, ele desencarnou. Nós sempre temos 3 dias para preparar. É o tempo de preparação. O meu pai e o meu filho e a minha filha. Mamãe, estou com febre, hoje não fui trabalhar, morava no Rio, tinha sido transferida para lá há 2 meses. Estava noiva, curtia a vida, adorava a vida, ia começar a construir uma casinha junto com o noivo. Eu estou dizendo isso para dizer a vocês o quão a minha filha estava enfronhada nos projetos da vida material. Embora me ajudasse na casa espírita, embora estudasse a doutrina, ela estava ali mergulhada naquele período da vida onde é preciso se mergulhar nos projetos de faculdade, nos projetos de emprego, nos projetos de formação de família, não é verdade? E ela estava ali nesse ponto que a dengue a encontra e a retira da vida aos 27 anos de idade. Era preciso de muita coragem para recomeçar todo aquele caminho de reconstrução. E eu, então, tive condições de ter a resposta para aquelas pessoas que diziam que uma mãe espírita sepulta filho de forma diferente. Porque eu sofria muito, e muitos de vocês sabem o tamanho da dor que eu sentia. Mas a minha filha também sofria, porque se não é fácil ver partir, não é fácil também partir, não. Então ela acordaria no mundo espiritual e dizendo: ó, que beleza da colônia que eu fui amparada. Olha aqui, vovó está aqui. Olha aqui. Que lindo, olha, a religião está certa, a vida realmente continua. Que beleza, estou feliz. Vocês acham que foi assim? No primeiro momento, ela sentia profundamente o desencarnar, porque morreu os que tinham matou, mas desencarnar significa, gente, ter coragem de abandonar todos os sonhos, todos os projetos, tudo, todas as pessoas. E, além disso, ter coragem de criar ânimo para novos sonhos e novos projetos. Vocês acham isso fácil? Então, existem situações que o espírito está num corpo jovem, tão preparado para ficar pouco tempo, que ele, de repente, fecha os olhos e vai embora. E esses estavam tão preparados que, no fundo do inconsciente, eles sempre souberam que não iam ficar. Sempre souberam que iam partir cedo. E estavam mais preparados para aquilo. A impressão que a minha filha me dava, intuitivamente, é que ela tinha chegado lá danada da vida, por ter tido a vida, a existência interrompida. Então, e eu recebo uma mensagem falando disso. A Mariana agora está melhor. A princípio chegou bastante revoltada e angustiada. Agora está um pouco melhor. Então eu vi ali a adaptação dela. E eu pensava, onde que um filho busca força quando o bicho está pegando? No coração dos pais. E no meu coração, a minha filha não poderia encontrar em momento nenhum o lamento. Oh, minha filha, que pena que você não está mais aqui. Oh, minha filha, que pena que você se foi. Eu ia aumentar a dor dela. Então,
nas minhas vibrações tinha que ser: ó, minha filha, eu não sei por que nós tivemos que passar por essa separação tão dolorosa. Eu não sei por que isso teve que nos acontecer. Mas se aconteceu é porque é um motivo muito justo. Tem. A justiça tem. Então segue a sua vida, que eu vou seguir a minha. Você vai dar conta de estar aí de novo, do lado de lá. E eu vou dar conta de ficar sem você do lado daqui. Segue em frente. Deus é nosso Pai e vai nos ajudar. E aonde que eu ia encontrar forças para soltar de fato a minha filha, sem prendê-la nas vibrações egoístas do meu amor apegado e do meu sofrimento? Eu só poderia encontrar a Deus, encontrar a força, amando a Deus mais do que eu amava a Mariana. E foi onde que começou o maior aprendizado. Eu achava que eu havia aprendido tudo que a perda de um filho podia ensinar, mas este aprendizado eu continuo tentando amar a Deus acima de tudo na minha vida, que eu não conseguia naquela época. Como amar a Deus mais do que eu amava meus pais, meus filhos, meus amigos, meus amores, se tudo isso era tão concreto ao meu redor e eu não via a concretude da presença de Deus na minha vida naquela época. Hoje eu consigo ver Deus no sorriso de uma criança, no poente, no nascer do sol, no barulho de uma fonte. Hoje eu consigo ver Deus naquela música, como naquela música, vejo Deus no olhar da mãe que amamenta. Hoje eu consigo ver Deus. Hoje eu consigo ensaiar uma conexão maior com Deus. A doutrina espírita é riquíssima para nos ensinar essa conexão. Mas, naquela época, eu não conseguia amar a Deus acima de todas as coisas. E ao perceber, pelos estudos que tinha da doutrina, como era difícil a adaptação de Mariana, é que eu descobri que eu precisava de amar a Deus mais do que eu amava a ela. Porque assim eu conseguiria, de fato, entregá-la para Deus. Entregar, leva, pode levar. Amar um filho que chega é muito fácil. O maior aprendizado do amor é quando a gente tem que entregar de volta, amando desapegadamente. Esse é o grande aprendizado que a doutrina me trouxe. Eu encerro dizendo a vocês, está gravando? Que eu sempre gosto de dar os detalhes, mas não vou dar os detalhes porque está gravando. Uma senhora da minha cidade se aproxima de mim 3 meses após a partida da minha filha e fala assim: a minha dor é maior do que a sua. E eu havia ouvido de Chico Xavier que quem está com a perna toda decepada não tem o direito de julgar a dor de quem está com a unha do mindinho encravada. E eu, de pronto, concordei com ela. Acredito que a sua dor é maior que a minha, mas o que te aconteceu? Ela falou: tem 3 meses que eu não sei onde minha filha anda. Ela é viciada em droga, ela não vem em casa para buscar a mesada para não ter que dar satisfação. Eu não sei se a minha filha está morta numa sarjeta. Eu não sei se a minha filha está traficando para ter a droga. Eu não sei se a minha filha está se prostituindo para poder drogar-se. E eu achei que isso era uma dor insuportável para um coração de uma mãe, para um coração de um pai. Minha dor é maior do que a sua, porque eu não sei onde está a minha filha. E você, espírita, você sabe onde a sua está. E a dor dela realmente era maior.
Eu sabia que a minha filha tinha sido acolhida, como todos os jovens, como todas as pessoas são, pela imensa misericórdia divina, que acolhe a todos que estão partindo daqui e chegando lá. Eu sabia disso. Eu sabia que a minha filha tinha tudo que ela precisava para superar os próprios limites. E ela não sabia onde estava a filha dela. Então, a gente está aqui tentando desmistificar que perder um filho é a maior dor do mundo. Não. Perder para a vida dói muito mais. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Você faz a prece para nós, Sérgio? A garganta deu o que tinha que dar aqui. Você poderia pedir alguém, por favor? Penso, sim. Meus irmãos, vamos agora nos prepararmos para o passe, acalmando nossas mentes. Vamos nos conectar com os trabalhadores aqui da casa, que movem as energias. Vamos sentir a sutileza do seu trabalho, que nos movam para dias de calma, de paz, de compreensão, e que no amor encontremos o caminho divino e que Deus permaneça conosco. Assim seja.